palavra de Deus nos ensina como proceder. E quando eu lembro da palavra grega hamartia, que se traduz por pecado, no sentido de errar o alvo, eu pergunto, você tem acertado o alvo? Mas que alvo, pastor? O alvo de Deus para a sua vida enquanto membro de uma família, enquanto cristão, enquanto cidadão, enquanto vizinho, enquanto trabalhador, enquanto amigo. Você tem acertado o alvo? Você tem cumprido com todos os seus deveres? Você sempre tem acertado? Se você alguma vez errou o alvo de Deus para a sua vida, em quaisquer dos aspectos do relacionamento humano, eu poderia dizer que você é o quê? Pecador. Você cometeu o pecado por errar o alvo. Só que existem outras palavras também, eu vou até me estender um pouquinho mais, existem outras palavras que também traduzem a ideia do pecado no grego. No português a gente só tem uma palavra, que é a palavra pecado. A palavra, por exemplo, parabases. Parabases significa literalmente, do grego para o português, cruzar a linha. É uma palavra que traduz a ideia de atravessar um marco divisório entre o bem e o mal. Você sempre esteve do lado certo das coisas. Você sempre esteve do lado correto. Nunca cruzou a linha. E outra observação eu faria: você nunca desejou cruzar a linha entre o bem e o mal? Se você em alguma vez na sua história pessoal você cruzou esta linha, o que você fez? Você cometeu pecado, nesse sentido mais abrangente. É por isso que eu afirmei, para ter o espírito cristão de perdoar, só relembrando aqui, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Se eu já cruzei a linha, eu sou pecador. Se eu já cruzei essa linha demarcatória, esse marco entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, eu sou pecador. Mas existe ainda uma terceira palavra grega, e são palavras que a gente vê no contexto da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, para designar a ideia de pecado, e a palavra paraptoma. Paraptoma no grego significa deslizar, escorregar, e ela faz referência àquela atitude não intencional, mas que é uma atitude errada. Isso é pecado. Ou seja, quantas vezes a gente comete um deslize, comete um erro, aí depois diz assim: foi mal, eu não queria agir assim, eu não gostaria de ter agido desse jeito. Só que o fato de não ser intencional não justifica o erro. Aliás, existe na esfera do direito penal, duas categorias de crime que se classificam entre culposo ou doloso. Doloso é aquele que a pessoa tem a intenção deliberada de praticar o ato, e o culposo é o ato que a pessoa pratica, o ato criminoso que a pessoa pratica sem ter a intenção. O fato de não ter a intenção, o fato de ter sido um deslize, é um atenuante quanto à quantidade da pena. Na hora de quantificar a pena, estabelecer qual é a penalidade. Isso é influenciado pelo fato de ter sido culposo ou sido doloso. Essa palavra paraptoma, que significa deslizar, como disse, ela nos traduz e traz essa ideia de que há erros não intencionais. Você alguma vez, sem querer, já cometeu erro? Você não tinha intenção, só que as circunstâncias todas te envolveram, as emoções do momento dominaram e prevaleceram, e você acabou fazendo o que não gostaria de fazer. Se você alguma vez fez isso, cometeu um deslize, um erro não intencional, e como às vezes deslizamos, principalmente as pessoas que são mais dominadas pelas emoções, que não têm de modo mais constante o domínio próprio, ou seja, o controle do espírito, o temperamento controlado pelo espírito, a pessoa explode, comete o pecado. Se alguma vez você deslizou, o que você é? Pecador.
Mas existem ainda mais duas palavras. Outra palavra grega que aparece no contexto do Novo Testamento, que se traduz por pecado, a palavra anomia, a partícula de negação, e nomos, que significa lei em grego, ou seja, aquele que age contrariamente à lei está cometendo pecado. Você poderia dizer, mas pastor, eu não sou um fora da lei. Eu não estou querendo dizer que você seja. Mas será que você sempre esteve cumprindo rigorosamente a lei? Você já estacionou num lugar proibido? Já andou em excesso de velocidade? Já pisou na grama? Já sonegou impostos? Por que não dizer outras coisas que são contrárias à lei e que são muito comuns, especialmente nas comunidades carentes, onde a assistência formal de serviços não chega, somente a informal. Alguns chamam de gatonete, alguns chamam de gato, outros chamam até de tigrão as instalações de furto de energia elétrica e aí por diante, sonegação de impostos. Será que isso não é praticar a anomia, ou seja, a negação ao cumprimento da lei?